seja bem-vindo à 19ª aula de Cryend 3. A aula de hoje é sobre o painel de ambiente, que é na segunda aba, Environment. Na última aula eu até citei esses dois itens aqui. Então, esse painel ambiente, ele dá várias opções de ambiente básicos para as configurações do nível. Ou seja, como vento, mar, céu, essas opções elas são estáticas. Então você não consegue fazer essas alterações, personalizar isso aí em modo, ou seja, em game, em modo de jogo através do progresso, ou seja, através da programação. Então isso aqui eles são estáticos, essas opções aqui. Então o que você tem que fazer é definir isso aqui, sempre já deixar tudo definido, tá? Porque você não vai conseguir alterar essas opções em modo de jogo. Então, utilizando esse painel ambiente em conjunto com o Time of Day, você pode criar praticamente qualquer tipo de ambiente que você imaginar. Então, aqui iniciando aqui, ó, a gente tem esse fog, que é o nevoeiro. Então, essas configurações aqui, elas são diferentes das configurações lá do Time of Day. Então, essas configurações elas são estáticas. Então, aqui a view distância do nevoeiro. Então, esse view distância, ele normalmente ele é em metros. Então, ele pode ser ajustado aqui. Sempre cuidado com a questão de cortes, tá? Se você colocar aqui um valor muito baixo, então seu ambiente vai estar sendo cortado. Se você colocar valores muito altos, dependendo da sua configuração do computador, não vai suportar a quantidade de objetos que estarão sendo exibidos na tela. Essa opção aqui eu mostrei para vocês na última aula, só que isso aí já está obsoleto, ou seja, provavelmente nas próximas versões já não vai ter essa opção mais, apenas essa aqui. Esse aqui também ele já vai, nas próximas versões, provavelmente já deve retirar, porque isso aqui é um multiplicador, igual se eu tenho aqui, eu multipliquei por 2. Então, o LDR, Global Dense Multiplicador. Então, você tem essa configuração e utiliza o multiplicador. Nós temos aqui essa opção de Detail Layer View Dist Ratio. Isso aqui é o seguinte, isso é a relação de distância de renderização dos detalhes da textura do terreno. Ou seja, pode ser ajustado nessa opção. Então isso é útil para a gente poder alterar a distância da visão das texturas, ou seja, aquelas texturas que estão nas montanhas distantes. A gente não precisa de ter uma característica bem detalhada. Então, com as configurações, normalmente a configuração padrão ela é 1. Então, ela normalmente com o padrão, com configuração 1, ela é mais ou menos uma distância de 500 metros. Então, se eu mudar aqui para 2, ela vai para mais ou menos 1000 metros. Então, eu já vou conseguir visualizar as texturas a 1000 metros. Isso aqui eu não preciso de 1, eu posso colocar 0.5. Observe que a montanha lá ó, já ficou mais difusa. Se eu colocar 0.1, olha só. Então eu não preciso estar enxergando aqueles detalhes de textura lá na frente. Então eu posso usar um tamanho 0.5, ou seja, aqui eu consigo enxergar a mais ou menos 250 metros. Isso aí pode ser ajustado conforme o gosto aí do cliente.
Nós temos aqui a configuração de vento. No caso aqui, se vocês observaram, as plantas elas estão sempre ventando em uma determinada direção. Então isso aqui é para modificar a configuração global do vento. Então a posição X, posição Y, posição Z. Se por exemplo aumentar aqui, ó, vou colocar aqui 5. Olha só, percebam que a configuração do vento nessa posição. Se eu colocar 0, ele vai continuar utilizando a configuração padrões da vegetação. Tá? Se a gente observar, até parou. Por quê? Eu defini a configuração global aqui. Agora eu vou mudar a posição aqui, colocar 10 aqui. Olha só. Então, vou voltar à configuração padrão. Nós temos aqui essa opção de Breeze Generator. Então ela serve para ativar o sistema gerador aí de Breeze. Então isso aqui a gente pode estar definindo aqui. Apesar que essa parte aqui eu não vou poder explicar para vocês melhor a questão, o funcionamento. Mas vamos lá. Então aqui eu posso ativar. Aqui eu tenho, ou desativar no caso. Aqui eu posso definir esses parâmetros. Que nós temos essa opção aqui que ela controla a força da brisa que é gerada. Esse aqui eu vou ativar. Esse aqui controla a velocidade do movimento da brisa, ou seja, trabalha em conjunto com essa opção anterior. Então você pode criar rajadas rápidas de vento, mas que se move apenas suavemente uma determinada vegetação. Então você pode estar mexendo com essas opções. Para melhor conhecimento sobre isso aí, dê uma olhada no manual. Mais para frente pode ser que a gente venha trabalhar com essas opções. Aqui nós temos esse lifetime, que é quanto tempo cada brisa gerada deve viver. Normalmente 1 fará uma nova brisa gerar a cada segundo, 10 a cada 10 segundos e assim por diante. Então aqui está a cada 15 segundos a gente gera uma brisa aí. Essa próxima aqui é quantas brisas deve ser gerada de uma só vez. Esse aqui, a partir da localização do leitor, então define o raio onde a brisa deve ser permitida atravessar. Então, um número menor verá brisas mais centralizadas passar pelo jogador. O próximo aqui. Isso aí permite que as brisas elas viajem em direções variadas ao redor do jogador. Então, na hora que você está no modo de jogo aqui, essa opção é o tamanho da brisa gerada ao lado do jogador. Essa aqui, no caso, ela configura a memória, o tamanho da memória utilizada por níveis. Isso aqui o objetivo é diminuir facilmente o consumo de memória em níveis que não precisam de grande tamanho de memória. No caso aqui eu deixei aqui por padrão 2750, mas eu poderia utilizar mais memória ou menos memória, depende do nível. Tá? Então você pode configurar nessa opção. Esse aqui ele ativa ou desativa o mapa de terreno. Então, se eu tirar aqui, ó, observe que eu consigo ativar ou desativar o mapa de terreno. Esse aqui é as especificações mínimas do sistema, que deve começar lançando sombras do sol.
Aqui eu poderia colocar aqui 15, olha só, 2, 1. Isso aqui é as especificações mínimas do que permite a prestação de um sol em cascata, no caso, para a gente poder enxergar a sombra aqui em grandes distâncias, caso 0, 2 e assim por diante. Vamos deixar o padrão. Essa opção aqui eu não vou saber informar para vocês o objetivo. Esse aqui ele permite que os objetos sejam ligados e desligados usando o sistema de camadas ou a ativação de camadas. Eu poderia marcar ou desmarcar essa opção. O padrão vamos deixar desmarcado. E essa opção, isso aqui faz parte do sistema de iluminação do Time of Day aí. Eu não vou saber informar para vocês o objetivo dessa opção. Nós temos mais alguns parâmetros aqui. Então aqui habilita. Essa aqui habilita o nevoeiro. Habilita ou desabilita, no caso aí o nevoeiro volumétrico. Esse aqui ele habilita a sombra de nevoeiro volumétrico, no caso aí das nuvens, que a gente vai estar mais para frente aprendendo a criar nuvens. Você pode habilitar ou desabilitar. Mais adiante aqui, esse aqui é a textura das nuvens, tá? Do céu, no caso as configurações do céu. Tá aí. Eu vou desabilitar esse fog aqui. Quando a gente estiver criando nuvens, a gente vai mexer com essa opção. Fica mais fácil. Aqui é a velocidade com que as sombras das nuvens elas se movem. Então, se você tem nuvens no céu, você pode definir aqui a velocidade de movimento das sombras. No caso aqui, se eu pegar alguma dessas aqui que tem sombra, eu poderia colocar aqui a velocidade de movimento dessas sombras. Tá? Então isso aí você pode ir definindo aí conforme o critério de cada um. Essa próxima opção aqui, ela multiplica, é um multiplicador da sombra das nuvens. Esse aqui ele controla o brilho das nuvens, das sombras. Ah, eu vou tirar aqui essa. Controla o brilho. E essa opção aqui, isso aqui inverte, né? No caso, se está então, onde tem sombra, fica claro. Tá? Isso aqui, quando a gente tiver um tutorial mais completo, fica melhor, mais avançado. Esse aqui, essa opção, ela ajusta os valores de iluminação para as partículas úteis quando se deseja mudar a iluminação ambiente. Para as partículas ficarem mais escuras ou mais claras. Esse light aqui, ele ajusta o valor de iluminação. Este multiplicador aqui, ele multiplica esses valores de iluminação, então ajusta os valores. Nós temos aqui essas opções aqui de skybox. No caso aqui, como está utilizando skybox, ou seja, uma caixa,
E normalmente a textura ela fica em 5 partes, deixando a parte de baixo sem preencher. Esse é o ângulo, ou seja, é o ângulo aqui do Skybox. Porque aqui, se você está vendo esse céu aqui, na realidade ele é uma caixa com 5 lados preenchido e a parte de baixo sem preencher. Essa opção aqui ela estica a textura lá do horizonte, então aqui está 0,5. Posso colocar 1 ou 10. Aqui, essa opção ela já entra a questão do material do oceano, então você pode mudar o tipo de material utilizado aqui. Esse aqui ele ajusta a profundidade da visibilidade da água. Esse aqui ele é o multiplicador para esta opção, seguindo também o mesmo parâmetro, o multiplicador também. Aqui nós temos a questão da animação aqui do oceano, então você pode regular. Por exemplo, se eu mudar aqui para o valor 2, observe. 3. Ok, então isso aí, ele muda a direção para o qual as ondas elas estão viajando. Então, valores são válidos apenas de 1, 2, 3 e 4. Cada um deles sendo girado em 90 graus a partir do último. Então, aqui 1. A direção das ondas. Esse wind speed. Esse aqui é a velocidade. Esse wave aqui, eu creio que nas próximas versões já não vai existir. Esse aqui ele ajusta a quantidade de ondas. Tá? E esse aqui ele muda a altura das ondas aqui do oceano. Então tá 0,75, vou colocar 3. Aqui eu já falei da última aula. Então esse aqui, no caso, se eu tiver noturno aqui, 22 horas. Então aqui é a lua. Eu posso mudar a latitude aqui, supondo 200. Olha só. A lua ela foi posicionada na latitude 200 aqui. No caso aqui eu coloquei 300. Tá, o posicionamento. Aqui a longitude, ou seja, essa altura aqui. Se eu aumentar aqui 30, então a lua ela sobe um pouquinho. E aqui eu já falei que é o tamanho da lua e aqui é a textura noturna. Então a textura que é utilizada aqui para a noite. Você pode estar mudando isso aí também. Nós temos mais algumas configurações aqui, que é esse blue. Vou colocar aqui 10 horas. Olha só. Por exemplo, eu estou enxergando aqui aquelas aves, todas as aves normal aqui. Então eu posso vir aqui e alterar esse blue. Então passar aqui, dá 5. Olha só. Observe que ele dá aquele efeito de colocar aqui 2, 3. Então isso aí você pode alterar também. Eu deixei aqui 1. Aqui você pode mudar a cor do blue. Por exemplo, aqui se eu colocar 10, olha só, blue 10 na cor branca. Eu poderia mudar aqui, por exemplo, vermelho.
Olha só, final de tarde, né? Interessante dessa forma. Vou voltar aqui para 1. Então é isso aí, é o que eu tinha que mostrar para vocês hoje sobre a configuração ambiente aí. Então até a nossa próxima aula.